selecionar os ingredientes que nos constituem a vida íntima, cultivando o bem nas menores manifestações. Qualquer ação oposta comprometerá a estabilidade da organização que pretendemos efetuar. À vista disso, cogitemos de sanear emoções, ideias, palavras, atitudes e atos, por mínimos que sejam. Todos nos referimos ao perigo dos agentes do mal que nos ameaçam. No entanto, os agentes do mal apenas dominam onde lhes favoreçamos a intromissão. E a intromissão deles, via de regra, se verifica principiando pela imprudência da brecha. Hoje, uma queixa, amanhã, um momento de azedume, cedo, uma discussão temerária, mais tarde, uma crise de angústia perfeitamente removível através do serviço. Agora, um comentário deprimente. Depois, um minuto de irritação. E, por fim, a enfermidade, a delinquência, a perturbação e, às vezes, a morte prematura. O desastre grande, quase sempre, é a soma dos descuidos pequenos. Estejamos convencidos de que, nos processos de obsessão, acontece também assim. Então, meus irmãos, envolvidos por essa página inicial que nos tranquiliza, nos leva à reflexão e nos conecta a Jesus, rogamos ao Mestre querido que possamos nessa noite receber, Jesus, todos aqueles ensinamentos, aquelas reflexões necessárias para o nosso equilíbrio, para a nossa paz, para a renovação de nossas esperanças. Pedintes que somos, Senhor, rogamos por nossos afetos, por aqueles que se consideram nossos desafetos e por toda a humanidade. Que todos nós, Senhor, encarnados e desencarnados, possamos beber da Tua água viva, de paz, de harmonia, que nos refrigera e nos consola. E que nosso irmão, Senhor Jesus, que fará o estudo da noite de hoje, possa ser envolvido por Teu amor e por Tua paz, trazendo a palavra fácil, consoladora, renovadora de esperanças para todos nós. Em Teu nome, Mestre, em nome de Deus, nós damos por iniciada a nossa reunião na Tua santa e abençoada paz. Que assim seja. Companheiro, você tem até as 9 horas, boa palestra, né? Que Jesus abençoe. Oi, tá me ouvindo, Patrícia? Sim. Não, fecharam meu microfone. Não fui eu. Então, obrigado aí. Boa noite a todos, meus irmãos, minhas irmãs. Que nessa noite possamos conversar, dialogar sobre esse tema. Só o título ali é um tema bem forte, né? Que é sexo, obsessão. E o capítulo que é o conflito obsessivo. O que é conflito, né? O conflito é o que é algo que a gente está em embate, né? É uma luta. Então, a gente vai ver nesse capítulo o que o personagem principal está passando em relação a esse conflito interno, que, como nós sabemos, somos reencarnacionistas, é o que nós trazemos de outra existência, né? Então, são muitas coisas que nós trazemos de várias vidas, são marcas, são débitos, que nós possamos tentar entender, pelo menos nesse capítulo, o período que se passa e a atrocidade que está sendo feita, né? E o sexo em si, até hoje, causa muitos estragos, muitos danos, realmente, quando é mal feito, dirigido, né? E nós vemos, hoje em dia, como se for proliferando o comércio em relação a isso, né? Os sex shops aí faturando como faturam em
loja em shopping center que tem. Então, as pessoas ainda continuam vidradas nisso, né? Não sabem qual é o direcionamento certo desse chakra que nós temos aqui. Então, cabe as pessoas ainda não compreenderem e o que pode trazer futuro para nós, né? Então, são casas noturnas, com nome noturna, mas que tem outro cunho. Inclusive, a rua da nossa casa mesmo inaugurou uma próxima, né? Onde era uma academia, ainda com o nome de uma deusa do amor, do sexo. Então, as pessoas ainda continuam fomentando de forma equivocada essa parte, né? E esse livro aqui alerta para nós e compreendermos como cabe entender certas posturas, né? Em relação ao capítulo de hoje, então, temos um caso recente aí, então a gente fica lamentando como as coisas se repetem. Então, quando a gente vê que saiu das páginas de um livro e está de nosso encontro na vida real mesmo. Então, como a gente pode compreender que isso aqui não é uma ficção, algo que é real, né? Mesmo estando nas entrelinhas de uma obra, que é uma obra que vem para nos alertar em relação a isso, né? E o que nós somos realmente, né? Diante de tudo. Companheiro, você pode falar mais alto, por favor? Está baixo? Agora melhorou, obrigada. Melhorou? Tá, desculpa, então. Deu para ouvir ou está ouvindo com dificuldade? Então, Estava se a ouvindo com gente... dificuldade. Ah, tá. Então, que a gente entende sobre... Então, o sexo até hoje é visto de uma forma equivocada por muitas pessoas, e os prazeres que proporcionam momentaneamente, né, na carne do ser humano encarnado pode trazer consequências graves no futuro, né? Tanto no plano espiritual como no plano físico. Nós vimos aqui ao longo dos 4 capítulos como é que vem dizendo esse trabalho, né? E como os perniciosos se comprazem, né? Não é só os desencarnados, quando estão em desdobramento, vão para aqueles locais. E a mídia em si, com os canais fechados, que vem sempre nos pacotes canais também eróticos, de sexo, inclusive. Então, eles estão trazendo para dentro da nossa casa e quando a gente se sintoniza com isso, o que nós vamos atrair? Então, a gente vai entendendo tudo isso através dessa relação, né? E esses casos esses conflitos não fica só nas linhas de um livro, mas sim a gente encontra isso na realidade, no cotidiano mesmo. Infelizmente, as pessoas ainda não compreenderam certas nuances da vida, né? Então, é complicado a gente entender isso. Mas nós vamos entrar agora no estudo do capítulo 5, mas antes nós vamos voltar para o capítulo 4, o que entra com a narrativa do capítulo 4. Então, quando ele, sem poder fugir às cenas interiores que o afligiram, desencadearam pelo pequeno que lhe tocou a mão, beijando-o carinhosamente, e se viu no flagício que lhe fora imposto pelo pai desnaturado, começando a transpirar e a sentir disritmia cardíaca. Tentando manter o equilíbrio, soltou a mão do pequeno e sorriu canhestamente, pedindo-lhe que o usasse em outro momento durante o intervalo para a merenda. Então, o capítulo 5 se inicia após esse episódio, né? Quando ele já está começando com a mente dele já voltada lá para aquele passado delituoso que ele cometia essas atrocidades, né? Então, o capítulo 5 começa com um primeiro parágrafo, que é um parágrafo forte, mas a gente está dentro da aula, que é para a gente se alertar. Então, ao adentrarmos no recinto, deparamos-nos com uma cena dolorosamente chocante. A delicada criança que saudara o sacerdote, havia poucas horas, encontrava sentada sobre os seus joelhos,
enquanto emocionado e aturdido, o inditoso sedutor acariciava, falando-lhe palavras iníquas que não eram alcançadas pela mente infantil. Então, a gente está vendo já ele pondo em prática as suas sedentas predileções do passado, aquele passado delituoso que o sexo o devastou. E a gente vê um sacerdote católico, um padre, eles são celibatários. Então, a tendência correta dele era se abster de sexo. Então, a gente está vendo como ele vai na contramão mesmo do que ele escolheu para si, né? E para formar um sacerdote, em média, 8 anos dentro de um seminário, de um convento, e ele tentando se desvencilhar disso tudo e não consegue ter êxito, né? É uma coisa que ele não poderia ter a prática do sexo, que pelo fato de ser celibatário, e esse encontro com Deus, né? Um sacerdote do evangelho. Então, é uma pessoa que não levanta suspeita a princípio, mas a gente vê que o caso do Mauro Messão, temos aí relatos vários de processos contra padres pedófilos, principalmente nos Estados Unidos, como o Vaticano perdeu indenizações para isso. Então, a gente vê que esse caso não é exceção. Então, são fatores que vêm contemplar, porque nós temos a realidade das coisas que ocorrem no mundo, no dia a dia, né? Isso aqui é só uma diretriz para a gente ficar atento às coisas que ocorrem, né? Então, o padre Mauro não é uma exceção em relação a fatos ocorridos e o que ocorre até no dia a dia, né? Hoje em dia, a gente vê que o inimigo não está no externo, muitas vezes está dentro da própria casa, um avô, um tio, um primo, até um irmão. Então, é uma coisa muito ruim de se ver, lamentável, mas nós também temos que pensar com um olhar mais caridoso em ambas as coisas. É nesse momento que as trevas se alimentam, quando a gente tem ódio, tem raiva, porque a gente vê quando acontece isso, muita gente falando tem que morrer, esse sujeito tem que passar por aquilo, e quando a gente começa a emitir esses pensamentos, essas vibrações, alimenta essas trevas, que nós vimos nos capítulos anteriores, como é que eles se alimentam em relação a isso. Então, o que é que a gente tem que entender é não paciente mas sim ter mais amor e orar bastante. A prece é fundamental para isso. Então, nós não temos que ter ódio e querer a morte desse inimigo tão que faz essas atrocidades. Mas, infelizmente, a vida está assim para a gente poder se renovar, entender, né? Nós estamos no mundo de provas e expiações e nós estamos aqui passando para cumprir nossos débitos pretéritos, né? E nós não sabemos anteriormente, né? Então, essa Deus. Então, vamos dar um segmento. Revendo-se, de alguma forma, sendo seduzido pelo próprio pai enfermo, começou a sentir-se estimulado e a perder o controle. A mente, em desalinho, disparava as ondas de energias mórbidas que logo atraíram o secais desencarnado da véspera, que se lhe acercou lento e vil, acoplando-se ao chakra coronário. A gente vê como é que ele já chega para o domínio, né? E manda o paciente a partir do hipotálamo e descendo pela medula espinhal. Então, a gente vê como essa conexão se dá, né? Quando ele emite essas ondas e atrai esse irmão inimigo, né? E aqui a Sueli Caldas Schubert, no livro Mentes Conectadas e a Lei de Atração, ela nos traz uma ideia boa disso. Sabemos que tudo é força, é luz, é atração. Tudo vida, e a vida na infinitude cósmica.
Vibrações atrás de vibrações similares, aproximando as almas por meio do pensamento e dos sentimentos que irradiam. Nossos desejos, nossos ideais exteriorizam-se em relações atraídas naturalmente, os que cultivam os mesmos. Então, atrai semelhantes, né? Então, cultivando os mesmos valores que ele tinha, esse irmão vem sedento para poder juntos se comprazerem, né, dessa atrocidade, né? E Leon Denis, no livro No Invisível, também nos traz essa ideia dessa mente, porque o nosso pensamento é matéria, né, diante dos espíritos encarnados. Nós não vemos o que nós estamos pensando um do outro, mas eles, sim, e veem. Leon Denis nos traz exatamente como os sons e a luz, os sentimentos e os pensamentos exprimem por vibrações que se propagam pelo espaço com intensidade diferente. As vibrações de cérebros pensantes, de homens ou de espíritos se cruzam e entrecruzam no infinito, sem jamais se confundirem. Em torno de nós, por toda parte, na atmosfera, rolam e pensam como torrentes incessantes, fluéis, ondas de pensamento. Então, a sintonia ela pode ser negativa ou pode ser superior, dependendo do que estamos chamando, né? Não quer dizer que nós estamos sendo sempre conectados com o bem ou com o mal, mas o que nós estamos pensando, o que nós estamos pensando no momento? O que nós queremos atrair para nós? Né? Então, infelizmente, quando nós estamos pensamento negativo, é o trazer para nós são espíritos nessa mesma faixa vibratória. É o que está ocorrendo com o nosso Mauro nesse momento, em que ele traz com suas mazelas pretéritas, seus sentimentos dos prazeres e da pedofilia, esses espíritos ainda o cercam e obsediam, né? E quando ele entra no seu chakra coronariano, que é o chakra que faz essa ligação, que o André Luiz, no livro Os Mundos, nos traz, né, que o centro coronário é um centro instalado na região central do cérebro, sede da mente, centro que assimila os estímulos do plano superior, do plano espiritual. Então, ele já chega pelo ponto certo, vem direto pelo hipotálamo, que é a parte dos centros nervosos, e comanda tudo, né? Uma subjugação que o nosso irmão já está sofrendo e que está sendo o joguete na mão desse irmão vindo. E no decorrer do capítulo a gente vai compreender o porquê dessa situação, né? Então, vamos lá seguindo com o texto. O venerando amigo, compreendendo a gravidade do momento, dando-se conta da necessidade de uma terapia de emergência, cujo resultado fosse capaz de frear futuras dados, retirou do recinto e trouxe telematizou a diretora do estabelecimento, estranhando o silêncio no ambiente, e a parte errada solicitou uma auxiliar, a chave mestra, a qual, abrindo, surpreendeu o obsesso, segundos antes da parte cantada ao pudor. Então, a gente vê aqui, quando ele ia praticar esse ato, e a sua mãe, que já estava no plano espiritual, numa situação melhor, consegue, né, através das suas rogativas, ser intercessora, de poder frear esse instinto. Ver como é que é a mãe, né? A mãe que tem esse sentimento materno de amor, até em todos os lugares ela vai sempre socorrer os filhos, né, para poder querer o melhor dele. Maria de Nazaré é o exemplo, quando estava aos pés da cruz com Jesus, que chorou, sofreu, sentiu as dores que o filho sentia, e essa mãe, lá no plano espiritual, vê o filho já reencarnado aqui na Terra, ainda clama por isso, porque ela tem esse sentimento de amor de mãe. E nós podemos ver como mãe é uma coisa para sempre mesmo, que esse sentimento é tão profundo que a gente
nós podemos ver no dia de visita nos presídios, a maioria que nós temos lá são as mães que estão lá. Então, como sofrem, né, em relação a isso, quando vê seus filhos sofrem. A educação que ela não foi para que eles passassem por esse período, coisas ruins, né? Que ninguém reencarna para poder ser pedófilo, para poder ser assassino. São os caminhos que nós escolhemos, infelizmente, nos levam a certo sofrimento e fazemos os outros sofrerem, né? Então, quando a mãe começa a interceder, a gente vai vendo as coisas mudando de nuance para poder ter um retriz melhor nisso. No início desse livro ainda, capítulo 5, então, durante o livro, muitas coisas vão ser elucidadas. Então, vamos lá. Tomado de espanto e gritando, fez com que um digitado parasse trêmulo, procurando apresentar causas para o ato vergonhoso, enquanto o obsessor, colérico e odiento, tentou agredir a mestra, que, amparada por Anacleto e captando-lhe o pensamento, conseguiu dominar, libertando a criança do desequilibrado e impondo-lhe com severidade. Então, a gente vê o quanto esse obsessor estava se comprazendo, que quando foi interrompido, quando eu li essa parte, eu ainda falei, meu Deus do céu, ele ainda tenta agredir a professora, a diretora do colégio, né? Então, a gente vê como é complicado esse trabalho de desobsessão. Então, para a gente fazer esse tipo de coisa, tem que estar um bom amparo dentro da casa espírita para poder ter esse amparo espiritual para a gente poder trabalhar isso. Porque tem gente que costuma, quando faz o evangelho no lar, evocar, fazer resolução. A gente vê isso aqui também como um alerta em relação a isso também, porque para fazer isso tem que ser num lugar apropriado. A gente está vendo com o Anacleto, com os espíritos elevados, ainda tem essa resistência, né? Ainda tenta agredir. Então, a gente vê como esses espíritos que trabalham, que maquinam no lado negativo, agem sem a mínima compaixão de ninguém, né? Então, a gente vê nesse sentido isso, né? Então, quando o Mauro passa por esse livro, que ele é pego, que ele é surpreendido, então, toda vez que a gente é surpreendido em um ato lícito, seja ele qual for, a tendência é a gente tentar uma justificativa, né? Ou então a gente pode, sim, quem tem um pouquinho mais de consciência, se envergonhar e se fugir do local. É o que ocorre com o Mauro, né? Mesmo assim, ele ainda tenta justificar, dizendo que a criança tenha muita afinidade com ele, inclusive, mas ele tenta se evadir, como muitos falam, né? Se tivesse um buraco, eu me enterrava para poder, de tanta vergonha. Mas nesse caso aqui, pelo ato e pelo motivo que ele estava praticando e com os espíritos que perturbavam ele, o, o mentor acompanha ele porque corria o risco do suicídio, né? Então, esse espírito super obsessor estava querendo mais era a morte. E ele suicidando, ele seria a presa mais fácil no plano espiritual para esses espíritos. Julgado e ser mais escravizado ainda do que já é encarnado, né? Então, a gente tenta fugir de algo, mas sempre nós somos encontrados, porque não tem como a gente fugir da nossa própria consciência e dos nossos próprios atos, né? Então, vamos lá. Enquanto isso, Anacleto solicitou mentalmente a cooperação de outro amigo espiritual e logo apresentou o irmão de Lermano, que foi encaminhado para inspirar a diretora a assumisse uma conduta conveniente para o momento, envolvendo a criança e a escola em um escândalo perfeitamente dispensável. Então, realmente, essa aqui é a preservação dessa criança a isso, a escola não expor, é o que hoje em dia também se faz durante a lei,
inclusive esse episódio ocorrido recentemente, está vendo esse processo até de troca de identidade, então justamente para nos e não ter essa marca que ficou no Mauro, no vítima, né, potencial. Não chegou a ser consumado, mas não deixa de ser vítima, né? E o Mauro, casa paroquial, que geralmente fica dentro da igreja, né? Ele não lecionava na igreja, não era num colégio fora, e enquanto era inspirado, autocílio, pelo seu inimigo. Então, o inimigo queria mesmo era a morte dele, né? Queria que ele cessasse para poder ter mais facilidade, para ser uma presa mais fácil. E diante, a gente vai indo até o fim, porque a genitora, a mãe dele, quando chega desencarnada, após suplicar a misericórdia do Pai Todo-Poderoso e amor a seu filho doente, reconhece a gravidade do delito, porém aguardando, se não perdão, pelo menos uma nova oportunidade para a reparação dos deslates que vinham sendo praticados, né? A gente vê essa preocupação da mãe, e o irmão Anacleto acercou-se do infeliz e começou a bioenergia no chakra coronariano. Então, para tirar um pouco daquela carga pestilenta que esse inimigo já tinha feito, para poder suavizar um pouco e ter um pouquinho mais de tranquilidade. Então, a gente vê que nós temos o amparo da espiritualidade sempre que nós estamos em situações difíceis, né? Basta a gente suplicar que essa intervenção é da própria mãe dele, né? Então, que nós possamos estar sempre em um momento positivo, de vibração com alto, para poder não cair nessas armadilhas, né? Então, vamos lá. Aqui nós vamos dar uma pulada em relação a isso. E vamos lá. A nobre senhora procurou acalmá-lo com palavras de ternura impregnada no dulcídio amor. Então, quando ele reconhece a mãe, né, ele chora como uma criança assustada. E mãe é sempre mãe, né? Quem dera, quando desencarnar, encontrar pelo menos a minha. E ver o que ele vai relatar disso, né? E a mãe também sabendo dessa situação. Ela fala: não acuse teu pai, propôs a entidade gentil, procurando justificar um erro através do outro, né? Sem dúvida, a conduta do seu desditado genitor é perversa e infame. No entanto, isso não faz argumento para que te atires pela mesma rampa da alucinação, da esperança e a pureza de vidas que chegam ao teu regaço buscando orientação e apoio. A fé religiosa que elegeste é filha do Calvário, havendo nascido dos lábios e da conduta de Jesus, preconizou o amor e a caridade, as bem-aventuranças e a misericórdia. Nunca um velacouto para que nele se hominizassem destruidores de existências infantis que necessitam de exemplos de dignidade para progredirem sendo evolutiva. Então, a mãe dele repreende com veemência em relação a isso. Você escolheu ser um sacerdote para isso, para poder ter essas crianças com facilidade, para poder pôr em prática seus desejos maléficos, né? Então, parecendo coordenar as ideias igualmente aflita, como se encontrava, prosseguiu severo, embora sem censura, né? Como pudeste, filha, utilizar das tuas forças mentais e físicas para perturbar e desorganizar projetos espirituais marcados em vidas e são encaminhados para os teus sentimentos, onde colocaste o raciocínio, os valores morais para perder exatamente a dignidade e desceres ao abismo das aberrações, utilizando-se dessas flores ainda não desabrochadas, que são as crianças, né? Então, essas flores não desabrochadas, que são as crianças, que a gente vê que muitas pessoas no mundo ainda se comprazem disso. E aqui no nosso interior do Brasil, a gente sabe, eu já presenciei em viagens como é que funciona isso. Os pais oferecendo também as filhas para os algozes, né? Então, é triste, lamentável, mas a gente vê como é que ainda o ser humano ainda está numa situação ainda degradável em relação a isso.
Então, aqui, quando ele fala, depois dessa explanação da mãe, sou um homem, gritou, pegando-se, que não merece sequer miséria, quanto mais o perdão. Não nego que conheço a gravidade do meu delito e que me debato na pressa de amenizar a volúpia insana que me toma com frequência, mas não consigo libertar-me da sede maldita. Sinto-me arrastar cada dia para a parte mais profunda do abismo sem esperança de retorno, asfixiando-me no freguidão do pântano e me arrojo. Apieda-te de mim, tu que convives com os anjos dos céus. Então, aqui a gente sente que o que ele são coisas que estão além das possibilidades dele. Ele tenta se desvencilhar, mas não consegue. E o Paulo de Tarso nos traz isso, e quando eu estava estudando isso, quando eu vi o padre, eu pensei logo na Bíblia, né? Paulo, em Romanos, capítulo 7, ele fala em relação a isso, né? Do versículo 18 ao 21, ele fala: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum, e com efeito querer estar, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Acho, então, esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal comigo. Então, a gente vê Paulo nessa situação. As orações que ele faz não está surtindo efeito porque a imparcialidade desse inimigo de outras existências está muito apegado a ele para poder fazer isso. Então, ele está tendo esse socorro com a intervenção da mãe. Então, a gente está vendo como é que essa ponte para chegar a isso, né? Porque por ele só ele não consegue, porque ele ainda consegue, ele faz as orações, mas continua também com pensamentos negativos, assistindo vídeos pornográficos, fazendo. Hoje estamos vendo muito aí a pedofilia infantil nas redes sociais e o Mauro faz isso, né? Então, quando a mãe dele chama as tuas horas que deveriam ser de estudo, meditação, prece e caridade, como recomenda o Evangelho Libertador, aplica-as em viagens, mantendo contato com outros atormentados como tu mesmo, intercambiando fotografias obscenas e películas devassas. Fotografias obscenas e películas, a película é o filme, então, vídeos, etc. Então, a gente vê essa rede que até hoje se manifesta e vende-se muito, né? Então, nesse processo que ele vai vendo essas atrocidades acontecerem. Então, e aqui a gente vai vendo como esses resgates são árduos. E como nós nascemos simples e ignorantes, nós temos esse processo para evoluir, mas muitos ainda não compreendem isso, né? As volúpias se deixam se vencer pela carne. E aqui o Anacleto nos fala, Anacleto nos fala, todos procedendo de sombras dos instintos adquirindo lentamente a razão, a fim de alcançarmos a angelitude distante que nos aguarda. Então, quando nascemos simples e ignorantes, mas essa angelitude é quando nós tornarmos espíritos puros. Então, em muitos param os pontos da parte material que se comprazem com isso, que satisfaz, né? Então, nós vemos muitas coisas que desviam na gente do caminho. O alcoólatra, quando ele vê algum copo, ele se satisfaz e se tenta prazer e não quer sair do balcão, o fumante. E o viciado em sexo, o sexólatra, também não fica diferente, né? Então, a gente vê como nós nos distanciamos da tudo por coisas vis que nos fazem perder tanto tempo, né? E aqui a gente vai vendo o Anacleto nos trazendo, quando ele fala, somos dos próprios atos, talhando para alcançar patamares mais elevados de virtude e de santificação.
desse modo, em contrastes, recolhendo a uso e deixada pela estrada, que deve retirar percorrendo a mente. Agora, apenas o crime praticado vincula o seu responsável ao cenário onde aconteceu e somente retornando ali é que o mesmo terá recurso para superar as consequências inditosas dele resultantes. Então, ou seja, o que nós fazemos, nós temos que resgatar, seja por dores, ou seja suave, ou pela nossa compreensão. E Leão Denis, no livro Depois da Morte, traz isso. Arrependimento, um ardente apelo à misericórdia divina, colocando em comunicação com as potências superiores, pode nos dar força necessária para percorrer a via dolorosa, o caminho de provas que nosso pecado traça. Mas fora da expiação, nada poderia pagar nossas faltas. Só o sofrimento, esse grande educador, pode nos reabilitar. Então, é nesse sentido que a gente vê, né? Quando a gente vê essa lei de justiça do retorno, né? A lei de justiça não é senão o funcionamento da oral. Então, o Leão Denis nos traz esse no livro Depois da Morte, ele fala isso, né? Nos auxiliando a entender. Então, na realidade, a ignorância é o mal soberano de onde decorrem todos os outros males. Se o homem visse distintamente a consequência de seus atos, sua conduta seria diferente. Conhecer moral e sua aplicação inelutável, não mais procuraria violá-la, o que seria resistir às leis de atração ou da gravidade. Então, é o que a gente tem que entender. Se ele soubesse que ele ia fazer tudo isso, com certeza, acho que ele não faria o que ele fez, né? E vamos prosseguir aqui quando nessa parte, quando ele vai entender realmente o porquê desse sofrimento, né? Quem ele... Então, aqui, vamos lá. Por que, então, assina que me desgraça esse destino? É o que ele quer saber, é o que está vendo. Destino cruel que me consome, perturbação que me silicia, se fui vítima do meu pai, e sei quanto é cruel para uma criança a marca que lhe fica após o atentado ao seu pudor. Então, ele sabe, ele tem consciência da marca do que ficou nele, e ele está cometendo o mesmo ato, entende por quê? É a obsessão que está vinculada a isso, e ele ainda também tem aquele sentimento nato daquelas vidas pregressas, ele ainda traz isso. Enquanto ele viva nesse pensamento, ele atrai esses opressores, e tem tudo a ver com ele, infelizmente. Então, quando ele fala, aqui o Anacleto vem trazendo, são viajantes sobreviventes de muitas marchas e procelas nas quais assumimos comportamentos indesejáveis e crucificadores que se repetem, superemos pelo amor que vem de Deus e teimamos em não levar em consideração. Esse estigma que segue desde há muito, quando entregaste os desmandos e desvios sexuais em ocasião que desfrutavas do poder transitório no mundo terrestre. Iremos fazer-te recordar. Então, aqui ele vai fazer uma terapia com ele, um desdobramento, né? Quando ele vai ter a consciência do que foi real, do que ele fez, né? Ele dorme e já está em desdobramento, e quando o mentor começa a conversar com ele em relação a isso. Aí ele fala: o corpo do Mauro se encontrava em sono profundo, enquanto o espírito era também adormecido. Então, ele adormece o espírito para poder fazer essa regressão e chegar ao ponto de onde tudo começou, onde essa tragédia começou. O início do século XIX volve a Paris do Napoleão, recorda a mansão de M, as orgias comandadas por Madame X. Observa o bosque em torno da casa palaciana e acompanha as festas de exaustão dos sentidos, embriaguez pelo álcool, pelo absinto, pela luxúria
esfuziante e depravada. Madame X comanda o espetáculo em razão dos seus vínculos, sendo extravagantes, né? Então a gente vai ver o extravagante no palácio das Tulerias. Então a gente vai ver a mansão do Malmaison. Então esses dois locais, infelizmente, eram locais onde estavam veteranos da França, né? O Malmaison, olha o significado dessa palavra traduzido para o português: casa ruim. Já o nome já nos traz uma coisa bem estranha, né? E quem habitou essa casa foi nada menos do que Napoleão. Napoleão e sua esposa, né? Então, a Josefine Napoleão, dono dessa mansão. Então, a gente vê como é que desenrola esse processo lá no século XIX. E aí, o Palácio das Tulerias também foi casa oficial dos soberanos. Quem viveu nessas casas foi Henrique IV, Luís XIV, Luís XV e Luís XVIII, e Napoleão III. Então, essa região, essas casas onde acontecia isso, era tudo dos comandantes desses. Então, a burguesia toda ali, né? A aristocracia. A gente vê como é que se compraziam, né? Como é que viviam essas pessoas nesse período e o que eles faziam, né? Então, a gente vai ver nesse desenrolar e com tristeza o que se passa, né? Então, a mansão do Malmaison e alguns dos seus famosos políticos, ó, e parasitas sociais. O nobre amigo sugeriu-nos que nos concentrássemos no centro da minha paciente e acompanhássemos o desenrolar dos fatos. Então, aí é o que a gente vai ver a Madame X, né? Entre as ordens que seu lado expeliam, assinalava-se hedionda imposição de necessidade de criança para os banquetes da loucura desenfreada de psicopatas e de histéricas, os indivíduos e viciados que, à semelhança de animais no cio, se atiravam uns sobre os outros, locupetando-se em aberrações de muitos gênios sob o comando compassivo da proprietária debochada. Então, imagine o que essas crianças passavam na mão dessas pessoas, né? Como eles classificam aqui, né? Com esses psicopatas, né? Então, é um espetáculo horrores. Realmente é um espetáculo de horrores. É só de como se passava e como a soberania, os reis, os donos do poder agiam, né? Num desses momentos, um lacaio apresentou uma criança de 8 anos que fora tomada à força do pai devotado e trabalhador que residia na periferia da cidade e que se encontrava à porta desejando falar-lhe, suplicar-lhe a libertação da presa valiosa. A infeliz mulher mandou entrar e, sem delongas nem pudor, propôs ao genitor a compra do seu filho. Atirando-lhe um saco de moeda de ouro, que recusados conduziram a um quase delírio de ódio, ameaçando palavras chulas de vingança pelo descalabro de roubar-lhe o filho. Expulso, sem piedade, sem ter a quem queixar. Seria queixar quem? Se essas coisas horrendas aconteciam onde a soberania do país estava, onde estavam os ricos, os soberanos, com quem ele ia se queixar? Então a gente vê a dor desse pai, o amargo de um filho tirado, e para servir ainda a monstros sedentos de sexo. Então, aí quando a Anatel fala, reconheces, Mauro? Interrogou o mentor. Esse homem que vitimaste com a tua crueldade e desabrida falta de moral?
reencarnou-se como teu genitor, havendo perdoado o amor, falta o perdão, sem mesmo sabe, a cedência dos sentimentos ambíguos que mantinha em relação a ti, tornou-se seu algoz infantil, o cruel explorador das tuas forças e pureza. Então, esse reencontro na carne, ele como pai do seu algoz em outra vida, era para ter esse ressarcimento, para ter um ajuste. Mas, infelizmente, o ódio ainda sobrepôs a isso. Então, ele fez o mesmo. A vingança ainda continuou, mesmo como pai, porque ainda trazia muito latente o que passa a vida. Então, foi um ajustamento que não deu certo, porque o amor foi aí, o perdão para com o outro. Então, o ódio, porém, semeia venenos que são absorvidos, intoxicando aqueles que o conservam. Houve um silêncio de perplexidade. Mauro, Madame X, né, que é uma das existências dele, não se estertou. Anacleto, porém, prosseguiu. Conservas uma herança daqueles dias passados em respeito à vida. A misericórdia do Pai Criador trouxe de volta ao corpo a fim de reparar encarcerado em corpo diferente e para que não resvalasses pela borda de novos crimes, porém, como filho daquele a quem felicitaste para experimentar o licor do amargo da recuperação. Então, foi uma tentativa que não deu muito. Né? Daí a gente vai ver o desenrolar disso tudo. E quando ele vê a outra parte da história, né, que é ele como Madame X, né, e ela traz esse menino para um general do exército de Napoleão se deliciar, né? Então a gente narra só um pedacinho. O menino apavorado, conduzido à força, foi entregue ao militar desnaturado e o levou com sua corte igualmente insensata. A voz o fez ouvir interrogativa. Sabe quem é este? Consegue identificá-lo hoje? Dar-te-ei que ele, ao longo dos anos, adaptou-se à situação, mantendo terrível ódio contra ti. Então, aquele menino teve aquela existência toda, que ele foi iniciado ali, naquela situação, e ele deu prosseguimento e viveu naquela libertinagem, mas com ódio de vingança ainda. Né? Então, o ódio, a morte, não encerra os nossos atos. Então, a morte que a todos recolhe, tomou-vos a todos, e a vida voltou a reunir-vos no momento próprio. Recupereis os tesouros atirados fora e as oportunidades perdidas. Sabe de quem se trata? Então, aí o sacerdote incapaz de responder, estamos muito fragilizados, o Anacleto fala, é o algoz que ora te arrebata e te conduz ao abismo da cidade do exílio com outros comensais dos prazeres orbitantes, exausto sexo pervertido. Mantens com eles identificação vibratória que lhe faculta o domínio das tuas forças mentais, saturando-se de luminosos e desordenados desejos de prazeres não saciados. Após curta pausa, voltou a propor com energia e bondade. Agora desperta. Volta à consciência lúcida atual. Volta. Acorda, confia e tranquilo. Então, o levado nessa situação para poder entender o que se passa e o porquê disso, né? Então, é porque é certo, muitas vezes nós achamos, por que eu fiz? Por que eu estou passando por isso? Por que isso? Então, nós não sabemos o nosso passado, né? Qual o rastro que nós deixamos, né? Infelizmente. Hoje, muitas carinhas de angelicais, mas outrora pode ter sido um grande verdugo. Então, é nesse sentido que está vendo o Mauro, e ele tentando também se reabilitar como sacerdote, inclusive, porque ele sendo padre, ele ia ficar longe do ponto que o levou à ruína, que era o sexo, mas mesmo assim ainda não teve força para isso. Ao decorrer do livro, nós vamos ver que as coisas podem mudar, mas até esse capítulo a gente está vendo agora o panorama que ele ia
dado as consequências que levou a essa situação, né? E o que ele pode fazer para rever isso, né? Porque nós ainda estamos a caminho, nós estamos encarnados, nós podemos mudar muitas coisas da nossa trajetória, né? Precisa ter força e se conectar mesmo com o plano espiritual, ter fé e responsabilidade com nossos atos, para poder, porque depois de ler esse livro, a gente pode ter uma visão diferenciada em relação até às outras pessoas que cometem certos delitos antes, mas não tendo mais sim compaixão, que é o que é necessário. Porque aqui se chegou a esse grau de tormento porque faltou o amor, faltou o perdão. Porque os desencarnados tiveram a oportunidade do reajuste na reencarnação e não conseguiram, por causa que o ódio ainda continua imperando, né? Então, vamos ver até que ponto a gente pode chegar, né? E aqui a gente vê uma ação muito importante que nós vamos ler agora, que é: nunca esqueças de Jesus. Abraças uma doutrina religiosa que consagrou santos e heróis, mártires e benfeitores da humanidade, na qual também tiveram lugares homens e mulheres temerários que respondem por crimes contra a criatura e a sociedade. Mas que se poderá conduzir à paz se souberes aceitar as injunções que desencadeaste contra ti e que logo mais te chamarão ao acerto de contas. Então, quando o Anacato fala desencadeaste contra si mesmo, então nós sempre somos artífices da nossa, nós que criamos muitos embaraços para a nossa vida. A genitora abraçou com especial ternura, expedindo-se e acalmando com palavras tecidas em fios de esperança e fé em Deus, auxiliando a reintegar-se ao corpo que remava um pouco agitado pelos reflexos dos acontecimentos revividos na esfera espiritual. A seguir, vimos Mal despertar, sentindo-se muito cansado e confuso. Levantou-se, banhou o rosto, água fria. Absorveu o ar da manhã em festa, aproximando-se do meio-dia, e volveu à meditação, sucumbindo sob os carmartelos dos receios que o dominavam. Então, essa crise esse conflito que é obsessivo que ele tem em relação ao do passado, que nesse capítulo ainda vem trazendo o desenrolar dessa trama, que é o porquê aconteceu isso, e nos outros capítulos nós vamos ver como vai ser esse desenrolar, mas que sirva de lição para nós mesmos, né? Em relação a nossos atos, nossas atitudes, em relação a tudo nessa vida, né? E principalmente nessa parte que é o tema, que é o título, que é o sexo, que é a obsessão. Nós estamos pensando, nós estamos nos vinculando, né? Porque é uma coisa muito séria, que nós estamos vendo aí são que, infelizmente, até hoje, isso aqui foi no século XIX, mas hoje nós estamos vendo no século XXI as coisas se repetirem, infelizmente. Isso é falta de amor, falta de fé em Deus e falta de crença, né? E encerrar, como eu falei, como eu estava vendo o padre, eu me remeti muito e vamos aqui a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 3, que Paulo fala assim: ó: quem permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Então, o amor cobre a multidão de pecados. Então, é isso que Jesus veio nos trazer, ensinar o amor, né? Então, quando ele falou amai uns aos outros, era com essa prova do amor. Então, nós amamos realmente de verdade as pessoas, né? Então, as pessoas, em relação a isso, só vinculam amor a sexo ainda também, infelizmente. Então, que nós possamos refletir diante de tudo isso, que nós possamos orar para muitos mauros que ainda estão aí encarnados e cometendo essas atrocidades, e principalmente para essas crianças que são vítimas na atualidade, que elas
possam ter um amparo nessa área para que não se tornem também uns verdugos obsessivos essas pessoas que os aliciaram. Então, que a gente possa ficar por aqui com o nosso estudo, que eu acho que é o que eu tenho para hoje e que possa estar entendido aí. Agradeço a oportunidade. Sei que o tema é um tema pesado, esse capítulo também, mas a realidade é essa. Não podemos fugir, não podemos fugir dessa realidade. Muito obrigado aí a atenção de todos, que Deus continue amparando e temos uma noite feliz e agradável. Nós é que agradecemos, meu irmão, por essa oportunidade de estudo, de reflexão. Deus o abençoe. Meus irmãos, agora nós vamos pedir ao nosso irmão Ronaldo para fazer a nossa prece final e mandar os nossos recados finais. Ele também fará. Boa noite a todos. Muito obrigada. Boa noite a todos.